A reunião estava silenciosa, quando deveria estar viva. Caio Ferraz ficou de pé diante de 13 pessoas, investidores, sócios, analistas, e percebeu, por uma fração de segundo que durou o suficiente para ser perigosa, que não sabia exatamente o que tinha dito nos últimos 2 minutos. As palavras tinham saído. Ele tinha certeza disso. A boca funcionara. Os números estavam ali, no telão, organizados com a precisão que sempre o distinguira. Mas entre o pensamento e a fala havia um vão. Pequeno, novo, assustador. Ninguém notou. Ou talvez todos tenham notado e escolhido não dizer. Rodrigo, o mais antigo dos sócios, pousou a caneta sobre o bloco de anotações com um cuidado que não era natural. Era calculado. E então, com a voz de quem escolhe cada sílaba antes de soltá-la, perguntou: "Você está realmente em condições de liderar nesse momento?" Não havia maldade. Era pior do que maldade. Era compaixão clínica. O tipo de consideração que se oferece a alguém que está doente, mas ainda não sabe. Ou que sabe, mas se recusa a parar. Caio respondeu. Rápido demais. Firme demais. Usou dados, usou histórico, usou a voz que aprendera a construir ao longo de 12 anos de empresa. A sala ouviu. Assentiu. O assunto passou. Mas a pergunta ficou. Ele dirigiu de volta ao escritório sem ligar o rádio. Havia 8 meses que não ligava o rádio. Elisa gostava de música no carro. Qualquer música de qualquer gênero, com volume alto o suficiente para incomodar. E o silêncio que ele mantinha agora não era paz, era contenção. O tipo de quietude que se constrói não porque tudo está bem, mas porque tudo ainda dói demais para ter nome. A empresa tinha crescido 42% no último ano. Caio sabia esse número de memória, como sabia o prazo de cada contrato aberto, o nome dos filhos de cada investidor estratégico, a temperatura ideal do café que bebia todos os dias às 6h20 da manhã, antes de qualquer outra coisa no mundo. Sabia também que na noite anterior, Lucas havia perguntado onde a mamãe estava, pela 14ª vez no mês, e que ele havia respondido com uma frase que não terminava. Havia chegado em casa às 23 horas. Os meninos já dormiam. A babá interina, uma mulher de meia-idade que ele mal conseguia chamar pelo nome certo, saiu sem dizer boa noite. A casa estava com a luz da cozinha acesa e um pote de iogurte aberto sobre a bancada. Brinquedos no corredor. Um desenho de giz de cera no chão. 2 homenzinhos e um sol enorme, sem legenda. Caio ficou olhando para o desenho por mais tempo do que deveria. Depois, foi dormir. Acordou às 5. Resolveu 2 contratos antes do café. E voltou para a reunião, onde alguém faria, com toda a gentileza possível, a pergunta que ele ainda não sabia responder. Se essa história já tocou algo em você antes mesmo de começar, se a palavra contenção soou familiar, inscreva-se no canal agora. O que vem nos próximos capítulos é mais fundo, mais pesado e mais humano do que qualquer resumo consegue dizer. A terceira babá pediu demissão numa terça-feira de manhã, antes mesmo de Caio terminar o café. Ela se chamava Vera, 52 anos, referências impecáveis, voz firme e ombros largos, do tipo que sugerem experiência com crianças difíceis. Havia durado 11 dias. Mais que a primeira, que foi embora depois de uma semana, dizendo que o clima da casa é pesado demais. Menos que a segunda, que ficou 3 semanas e passou a maior parte do tempo no celular, enquanto Lucas escalava as prateleiras da sala, e Léo ficava parado no corredor, olhando para o nada. Vera ao menos teve a decência de explicar. Sentada à mesa da cozinha com a bolsa no colo, ela disse: "Os meninos não têm problema. São meninos normais, intensos, mas normais. O que eles precisam não é de babá, Sr. Ferraz." Caio estava de pé, xícara na mão, gravata pela metade. "O que eles precisam," ela continuou com uma delicadeza que doía, "é que o pai esteja aqui quando está aqui." Ele não respondeu. Agradeceu.
Esperou ela sair. Depois ficou 2 minutos imóvel diante da pia, olhando para a torneira fechada como se ela fosse dizer alguma coisa. Depois ajustou a gravata. Pegou as chaves. Saiu. E a casa havia mudado nos últimos 8 meses de um jeito difícil de nomear. Não era sujeira. Havia uma faxineira que vinha 2 vezes por semana e deixava tudo no lugar. Era outra coisa. Um tipo de peso que não se vê, mas se sente quando se entra pela porta. Como se os cômodos tivessem guardado todas as conversas que não aconteceram e todos os choros que foram engolidos antes de sair. O quarto dos meninos tinha 2 beliches, uma prateleira de livros e um tapete azul com estrelas amarelas que Elisa havia escolhido num sábado chuvoso, 6 meses antes dos gêmeos nascerem. Ela tinha ficado 40 minutos na loja, comparando tons de azul. Caio havia esperado do lado de fora, no carro, respondendo e-mails. Ele ainda lembrava disso. Não com culpa, ou talvez com culpa, mas embalada em justificativas tão antigas que já pareciam fatos. Lucas dormia sempre com o edredom no chão. Léo nunca saía da cama antes de ser chamado. Os 2 eram idênticos no rosto. O mesmo nariz arrebitado de Elisa, a mesma testa larga de Caio, mas tão diferentes no jeito que às vezes parecia impossível que tivessem nascido no mesmo instante. Lucas era tempestade. Quando algo o contrariava, ele chorava com o corpo inteiro, jogava o que tivesse na mão e só parava quando alguém ficava com ele sem falar nada, só presente. Vera tentara impor limites firmes. Lucas respondera com crises que duravam até ele desmaiar de cansaço. Léo era silêncio. Observava tudo com olhos enormes e sérios. Falava pouco, abraçava menos ainda. Quando estava triste, ia para um canto e ficava lá. Não pedia colo, não chorava. Esperava que alguém notasse. Caio soubera disso porque Vera havia deixado um bilhete junto com as chaves de casa. Não porque havia percebido sozinho. Naquela mesma tarde, ele ligou para a agência de emprego pela 4ª vez. A atendente reconheceu sua voz antes que ele se identificasse. Houve uma pausa levemente constrangida antes dela dizer que sim, havia uma candidata disponível, diferente das anteriores. Não especializada em bebês, especializada em situações de transição familiar. O que significa isso? Ele perguntou. Significa que ela sabe trabalhar em casas que estão se reorganizando. A atendente respondeu com cuidado. Famílias que passaram por alguma mudança grande. Caio ficou quieto por um segundo. Pode mandar o currículo. O nome na primeira linha era Sofia Nunes, 29 anos. Formação em pedagogia, especialização em desenvolvimento infantil. No campo de observações, uma linha simples, quase despretensiosa. Tenho experiência com crianças que perderam referências afetivas. Ele leu a frase 3 vezes. Depois mandou um e-mail confirmando a entrevista para a semana seguinte. Naquela noite, chegou em casa às 21 horas, mais cedo que o habitual. Os meninos ainda estavam acordados, assistindo a um desenho com volume alto. Lucas estava deitado de barriga para baixo no tapete, balançando os pés no ar. Léo estava sentado no sofá, com uma almofada no colo, olhando para a tela sem parecer que estava vendo. Caio ficou na porta da sala por um momento, sem que nenhum dos 2 o notasse. Então Lucas se virou, viu o pai e disse: "Cadê a Vera?" "Ela não vem mais." Caio respondeu. Lucas fez uma careta que podia ser decepção ou alívio, impossível saber. Voltou para o desenho. Léo não se virou. Mas disse, com a voz pequena e direta que tinha, "A gente vai ficar sozinho de novo?" A pergunta não tinha acusação. Tinha só a lógica fria de uma criança que já aprendera a registrar padrões. Caio sentou no sofá, do lado de Léo. Não disse nada por um momento. "Não", respondeu depois. "Não vão." Léo finalmente o olhou. Estudou o rosto do pai com aquela seriedade desconcertante. Depois voltou para o desenho sem dizer mais nada, mas encostou o ombro, de leve, no braço de Caio.
tão de leve que poderia ter sido acidente. Caio não se mexeu. Ficou ali até o fim do episódio, com o peso daquele ombro pequeno contra o seu braço, sem saber se estava sendo suficiente. Mas, pela primeira vez em 8 meses, sem ir embora antes do necessário. Ela chegou numa quarta-feira, pontual, com uma mochila pequena e nenhuma pressa. Caio a recebeu na sala. Ofereceu café. Ela aceitou sem cerimônia. Olhou em volta com calma. Os brinquedos no canto, o tapete levemente torto, a prateleira com livros que ninguém abria. E não fez nenhum comentário sobre o estado da casa. Isso já a diferenciava das outras. A entrevista durou 20 minutos. Caio fez perguntas objetivas. Ela respondeu com clareza. Quando ele perguntou se tinha experiência com luto infantil, ela não desviou. Tenho. É diferente de adulto. A criança não chora o tempo todo. Às vezes ela só para de falar, ou começa a testar tudo ao redor para ver o que ainda resiste. Caio ficou quieto. Os meus 2 testam muito? Ela perguntou direta. Um testa. O outro observa. Sofia assentiu devagar, como se aquilo confirmasse algo que ela já supunha. Posso começar na segunda. Nas primeiras semanas, Caio mal cruzou com ela. Saía cedo, voltava tarde. Mas começou a notar diferenças pequenas. Em mochila de Lucas, pendurada no gancho certo. Léo, com um caderno de desenho novo sobre a cama. Um bilhete na geladeira com a rotina do dia, escrito à mão, letra firme. Uma noite, voltou mais cedo e ouviu vozes no quarto dos meninos. Ficou no corredor. Sofia estava sentada no tapete de estrelas, entre os dois, contando uma história que claramente estava inventando na hora, porque Lucas a interrompia para mudar os detalhes, e ela aceitava cada mudança sem hesitar, incorporando tudo. E Léo ficava com o queixo apoiado no joelho, observando como se aquilo fosse a coisa mais séria do mundo. Caio ficou parado ali mais tempo do que planejara. Quando entrou para dar boa noite, os meninos estavam calmos. Lucas não fez pirraça. Léo disse, boa noite, pai, com uma voz que soava quase normal. Sofia saiu discretamente, sem esperar elogio. Ele não deu nenhum, mas na manhã seguinte, antes de sair, deixou um bilhete sobre a bancada da cozinha. Só 3 palavras. Obrigado. Está funcionando. Ela nunca mencionou o bilhete, mas ele sumiu da bancada naquele mesmo dia. Patrícia chegou numa tarde de sábado sem avisar, com uma sacola de presentes e um sorriso que não chegava aos olhos. Era a irmã mais velha de Elisa. O mesmo cabelo escuro, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando prestava atenção. Caio sempre soubera que ela o observava com reserva. Antes mesmo da morte de Elisa, havia uma tensão não dita entre os dois, o tipo de desconforto que 2 pessoas educadas conseguem manter indefinidamente sem nunca nomear. Nos primeiros meses após o funeral, Patrícia havia ligado todo fim de semana. Caio respondia com frases curtas. Ela vinha aos domingos, ficava 2 horas, abraçava os meninos com uma intensidade que parecia compensar algo. Depois, parou de ligar com tanta frequência. E quando voltou a aparecer, trouxe algo diferente na postura. Naquela tarde, encontrou Sofia na cozinha, ajudando Lucas a fazer um sanduíche. Léo estava ao lado, indicando os ingredientes com seriedade de chefe. Os 3 riam de alguma coisa que Caio, sentado na sala com o notebook, não havia escutado. Patrícia ficou parada na entrada da cozinha por um momento antes de dizer boa tarde. Ela ficou por 3 horas, brincou com os meninos, tomou café, perguntou sobre a escola, sobre as rotinas, era atenciosa, presente, genuína com as crianças. Mas Caio sentia o peso das perguntas que ela não fazia diretamente, sobre Sofia, sobre os horários, sobre o que havia mudado na casa. Quando os meninos foram dormir, Patrícia sentou à mesa com Caio. Eles estão melhor, ela disse. Não era elogio, era constatação, quase relutante. Estão, ele concordou. A Sofia está aqui todos os dias?
De segunda a sábado. Patrícia girou a xícara nas mãos. Caio. Ela começou e o tom já era diferente. Nos primeiros meses, a casa estava um caos. Eu vi. As crianças estavam desorientadas. Você sumia para o trabalho antes do sol nascer. Eu sei disso. Eu não estou atacando, ela disse, mas o corpo não acompanhava a frase. Estou dizendo que estive aqui. Poderia ter ajudado mais. Você nunca deixou. Você nunca ofereceu do jeito certo. O silêncio entre os dois durou mais do que deveria. Patrícia se levantou para ir embora. Na porta, virou-se. Ela estava sozinha, Caio. Nos últimos tempos, você sabe disso? Ele não respondeu. Eu não estou dizendo que foi sua culpa. Ela continuou com a voz quebrando levemente. Estou dizendo que eu enterrei minha irmã. E ainda estou tentando entender como ela se sentiu antes de ir. A porta fechou com cuidado. Caio ficou sentado à mesa por um longo tempo, olhando para a xícara que ela havia deixado para trás, ainda com um fundo de café frio. Ele não tinha resposta para o que ela havia dito. E o pior era que sabia, em algum lugar fundo e mal iluminado dentro de si, que ela também não estava errada. A apresentação para os investidores internacionais estava marcada para as 10 da manhã. Caio havia preparado cada slide com a precisão que sempre o definira. Números, projeções, estratégia de expansão para os próximos 3 anos. Era o tipo de reunião que, há um ano, ele teria encarado como combustível. A adrenalina certa, o palco certo, a plateia certa. Naquela manhã, enquanto conectava o notebook ao projetor, sentiu apenas cansaço. A sala foi se enchendo. 12 pessoas ao redor da mesa de vidro. Rodrigo ao fundo, observando. Um consultor americano que falava português com sotaque carregado e anotava tudo. Caio respirou fundo, ajustou o microfone de lapela e começou. Os primeiros 15 minutos correram bem. Ele sabia o conteúdo de memória, e o corpo ainda guardava o reflexo de apresentar com autoridade, voz estável, pausas calculadas, contato visual distribuído pela sala. Então, alguém pediu para ver novamente o slide de projeção de crescimento regional. Caio voltou ao notebook para navegar nos arquivos. E o plano de fundo da tela apareceu no telão. Uma foto. Lucas e Léo, de pijama, sentados no tapete de estrelas, olhando para a câmera com aquela seriedade cômica que crianças pequenas têm quando sabem que estão sendo fotografadas, mas não entendem bem por quê. A foto tinha sido tirada por Sofia numa noite qualquer de semana. Ela havia mandado pelo celular sem comentário. Caio havia olhado, não havia respondido. E, sem perceber, havia definido como plano de fundo. O telão ficou grande demais para uma sala tão séria. Houve um silêncio de 3 segundos. Caio olhou para a foto. Lucas, com a boca levemente aberta, como se fosse dizer algo. Léo, com as mãos no colo, composto. Ele piscou. Voltou para o slide correto. Continuou a apresentação. Mas havia algo diferente na voz agora. Não uma falha. Não uma quebra visível, apenas uma densidade que não estava lá antes, como se as palavras precisassem passar por um lugar mais estreito antes de sair. Ao final, o consultor americano disse que a proposta era sólida. Rodrigo apertou sua mão com um sorriso que era ao mesmo tempo aprovação e vigilância. Ninguém mencionou a foto. No carro, Caio ficou parado no estacionamento por alguns minutos antes de ligar o motor. Abriu o celular. Olhou a foto de novo, agora pequena na tela, sem o peso do telão. Lucas e Léo. Ele não conseguia dizer com certeza quando havia tirado tempo para realmente olhar para eles. Não da porta, não de passagem, não enquanto pensava em outra coisa. Olhar de fato, com presença. A foto havia sido tirada numa noite em que ele nem estava em casa. Alguém havia estado lá. Havia notado o momento, havia registrado. Ele guardou o celular, ligou o motor e saiu do estacionamento. Mas levou a imagem consigo durante o resto do dia.
Aquelas duas carinhas sérias no tapete de estrelas, esperando por alguma coisa que ninguém tinha nomeado ainda. Foi numa quinta-feira à noite, depois do jantar. Caio estava sentado na beirada da cama de Lucas, fazendo o que Sofia havia sugerido com cautela. Ficar um pouco, mesmo sem saber o que fazer. Só ficar. Ela havia dito isso numa semana antes, num bilhete junto com a rotina do dia. Às vezes, eles não precisam de resposta. Precisam de presença. Lucas estava enrolado no edredom, só o rosto de fora, olhando para o teto com aquela energia contida de criança que ainda não apagou, mas já está quase lá. Léo dormia no beliche de baixo. Ou fingia dormir. Era impossível saber com ele. O quarto estava quieto. A luz da abajur era amarela e fraca. Cheirava a shampoo de criança e ao biscoito que Lucas havia escondido debaixo do travesseiro e que Caio havia fingido não ver. Pai, se a mamãe voltar... Lucas começou com a voz sonolenta e séria ao mesmo tempo. Ela vai reconhecer você? Caio ficou imóvel. A pergunta era de criança, literal, inocente, construída com a lógica simples de quem ainda não entende que certas coisas não voltam. Lucas provavelmente imaginava a mãe em algum lugar distante, como uma viagem longa, e se perguntava como seria o reencontro. Mas a frase havia atingido outro lugar. Ela vai reconhecer você. Não era sobre Elisa, era sobre ele. Sobre o homem que acordava antes do sol e resolvia contratos antes do café e voltava tarde e respondia perguntas dos filhos com frases que não terminavam. Sobre o que havia restado depois de 8 meses de fuga organizada. Caio abriu a boca. Fechou. Pai! Lucas chamou de novo, já mais pesado de sono. Tô aqui, ele respondeu. Lucas fechou os olhos. Em menos de 2 minutos, dormia. Caio ficou sentado na beirada da cama por mais um tempo, no escuro quase completo, com a pergunta do filho ecoando de um jeito que nenhuma reunião, nenhum contrato e nenhum número de crescimento havia conseguido provocar. Ela vai reconhecer você? Ele não sabia responder. E essa era, talvez, a primeira coisa honesta que havia sentido em muito tempo. Saiu do quarto devagar, sem fazer barulho. Foi até a cozinha, bebeu água em pé, apoiado na pia. A casa estava silenciosa. Sofia havia ido embora horas antes. A luz da rua entrava pela janela em ângulo, desenhando um retângulo pálido no chão. Caio ficou ali por um bom tempo. Depois foi até a sala e ficou olhando para a cadeira onde Elisa costumava sentar nas noites em que ele trabalhava tarde. Ela lia, ele digitava, os dois no mesmo cômodo sem falar, mas juntos. Ele havia achado aquilo mundano demais enquanto acontecia. Agora a cadeira estava no mesmo lugar, na mesma posição. E ele entendeu, com uma clareza que doeu, que havia confundido presença física com presença real durante anos, que havia estado no mesmo cômodo sem estar lá de verdade, com ela, e agora, da mesma forma, com os filhos. Não foi um choro, não foi um colapso. Foi só uma percepção, pequena, irreversível. O envelope chegou numa sexta-feira, entregue por um oficial de justiça às 8 da manhã. Caio estava de gravata, chaves na mão, pronto para sair. Assinou o recibo sem saber o que era. Leu em pé na entrada da casa com a porta ainda aberta. Pedido de guarda. Requerente Patrícia Souza Melo. Alegações: instabilidade emocional do responsável, negligência nos primeiros meses após o falecimento da mãe, ambiente doméstico inadequado. Havia fotos anexadas, a casa bagunçada, brinquedos no corredor. Uma das babás havia documentado o caos antes de sair. Ou alguém havia pedido que documentasse. As fotos eram reais. Aquele período havia existido. Caio dobrou o envelope. Colocou sobre a bancada. Pegou as chaves e foi trabalhar. Só ligou para o advogado no fim da tarde, com a voz completamente controlada. Explicou a situação em 8 minutos. Ouviu a análise. Respondeu as perguntas com precisão. Quando desligou,
Ficou olhando para a janela do escritório por um tempo longo. Patrícia não estava errada sobre o passado. Estava usando o passado como arma, e a diferença entre as duas coisas era tênue o suficiente para assustar. Naquela noite, Sofia percebeu que algo havia mudado. Caio estava quieto de um jeito diferente. Não o silêncio habitual de quem está ocupado, mas o de quem está segurando alguma coisa com as duas mãos. Ela não perguntou. Antes de ir embora, disse apenas: Lucas ficou bem hoje. Conseguiu nomear o que sentiu quando ficou com raiva. Disse: eu tô bravo, em vez de jogar o brinquedo. Caio olhou para ela. Isso é muito. Ela completou simples. Ele assentiu. Depois que ela saiu, foi até o quarto dos meninos. Ficou na porta, olhando os dois dormirem. Lucas, com o edredom no chão. Léo, com as mãos dobradas sobre o peito como um adulto minúsculo. A ameaça agora era concreta. Havia um processo. Havia um juiz. Havia datas. Mas olhando para aqueles dois rostos iguais no escuro, Caio sentiu algo que não era pânico. Era clareza. Pela primeira vez em muito tempo, sabia exatamente o que não estava disposto a perder. Aconteceu numa segunda-feira, depois de uma semana pesada. Caio havia chegado mais cedo que o normal e encontrado a casa em tensão. Lucas havia tido uma crise antes do almoço, daquelas que drenavam tudo ao redor. Sofia havia conseguido acalmá-lo, mas o desgaste estava no rosto dela quando Caio entrou pela porta. Ele olhou para a bagunça da sala, para o copo virado no tapete, para Sofia agachada recolhendo os pedaços de um brinquedo quebrado, e disse, sem pensar: você deixou chegar nesse ponto. Ela parou, se levantou devagar. Olhou para ele com uma calma que era claramente esforço. Eu passo o dia inteiro aqui, ela disse. Faço o que é possível. Eu pago para que seja mais do que possível. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Tinha textura. Sofia colocou os pedaços do brinquedo sobre a mesa, pegou a bolsa, disse boa noite com uma voz que não tinha raiva, tinha limite, e saiu. Caio ficou na sala com a bagunça e o silêncio. 10 minutos depois, ouviu um barulho na área de serviço. Tinha esquecido que Sofia voltava sempre para pegar o casaco que deixava pendurado ali. Ele foi até a porta e parou. Ela estava de costas para ele, ombros levemente curvados, e ele percebeu, pelo movimento sutil das mãos no rosto, que ela estava chorando. Rápido, contido. O choro de quem aprendeu a não ocupar muito espaço com a própria dor. Caio recuou. Ficou do lado de fora da porta por um momento, sem saber o que fazer com aquilo. No dia seguinte, ela voltou no horário normal. Caio estava na cozinha quando ela chegou. Havia um café passado esperando. Ela sempre tomava antes de começar o dia. E um bilhete ao lado. Eu errei ontem. Desculpa. Sofia leu. Dobrou o papel. Colocou no bolso. Não disse nada. Mas quando Lucas veio correndo para o café da manhã e virou o copo de leite pela segunda vez na semana, ela simplesmente pegou o pano, limpou e disse: acontece. E havia algo mais leve no jeito que ela disse, como se o bilhete tivesse feito alguma diferença. Caio observou tudo isso da entrada da cozinha, já de terno, já com as chaves na mão, e entendeu que Sofia também carregava algo, que ela não era uma solução contratada, era uma pessoa que havia escolhido estar ali, todo dia, num lugar que exigia muito e oferecia pouco reconhecimento, que ele havia tratado como ferramenta o que era presença. Saiu sem dizer mais nada, mas naquela tarde voltou antes das 7. O relatório preliminar do processo tinha 4 páginas. Caio leu 3 vezes. A linguagem era técnica, cuidadosa, justa no pior sentido, aquele em que cada palavra é precisa demais para ser contestada. Na página 2, uma linha. O responsável demonstra funcionalidade emocional, porém com indicadores de dissociação do vínculo afetivo com os filhos. Dissociado. Ele ficou olhando para a palavra por um tempo. Não era mentira, era exatamente o que ele havia feito. Funcionou, pagou, organizou,
contratou, resolveu. Tudo menos estar presente de verdade. Naquela mesma semana, Rodrigo pediu uma conversa privada. Sentados na sala de reuniões menor, sem mais ninguém, o sócio disse com toda a consideração possível que talvez fosse prudente Caio se afastar temporariamente da presidência, para preservar a empresa durante o processo, para mostrar ao mercado estabilidade. Só enquanto isso passa, Rodrigo disse. Caio ouviu tudo sem interromper. Depois perguntou: "Você acha que eu devo?" Rodrigo hesitou. Isso foi resposta suficiente. Caio agradeceu, disse que ia pensar e foi embora. Naquela noite, sentou no chão do quarto dos meninos enquanto os dois dormiam. Não havia motivo específico, só precisava estar ali. Lucas roncava baixinho. Léo tinha a mão aberta sobre o travesseiro. Caio ficou uns 20 minutos assim, no escuro, sem fazer nada. Quando se levantou para sair, Léo falou sem abrir os olhos. "Boa noite, pai." Ele havia achado que o filho dormia. "Boa noite", respondeu com a voz baixa. "Você vai ficar amanhã?" "Vou." Léo não disse mais nada. Mas a mão fechou devagar sobre o travesseiro, como se tivesse segurado alguma coisa. Caio saiu do quarto e foi direto ligar para um terapeuta cujo contato havia ficado parado no celular por 3 meses. Dessa vez, a ligação foi até o fim. A terapia começou numa terça-feira de manhã, antes do expediente. O terapeuta se chamava Henrique. 50 e poucos anos, voz calma, o tipo de silêncio profissional que não constrange, que espera. Na primeira sessão, Caio chegou preparado para ser eficiente. Resumiu a situação em 10 minutos. Contexto, cronologia, desafios atuais. Henrique ouviu tudo. Depois perguntou: "Quando foi a última vez que você chorou?" Caio abriu a boca, fechou. Não sabia responder. "Não precisa lembrar agora", Henrique disse. "Mas pense nisso durante a semana." As mudanças que vieram nas semanas seguintes não foram dramáticas. Foram pequenas e constantes, que é o tipo mais difícil. Caio cancelou 2 compromissos noturnos que antes seriam intocáveis. Criou um ritual fixo. Toda noite, antes de dormir, lia uma história para os meninos. Não porque Sofia havia sugerido, porque havia decidido. Na terceira noite, Lucas pediu a mesma história 2 vezes. Na quinta, Léo escolheu o livro sozinho e colocou no colo do pai antes de subir na cama. Eram gestos pequenos. Caio aprendia a não diminuí-los. Numa tarde de sábado, enquanto os meninos brincavam no quintal, ele ficou sentado na varanda observando. Lucas organizava uma corrida de carrinhos com regras que mudavam a cada volta. Léo participava sem reclamar das regras, mas de vez em quando olhava para o pai para checar se ele ainda estava ali. Toda vez que os olhos se encontravam, Caio assentia levemente. Léo voltava para a brincadeira. Era isso, só isso. Na sessão seguinte, Henrique perguntou como havia sido a semana. "Fiquei", Caio disse. "O que isso significa?" "Fiquei presente, sem estar pensando em outra coisa o tempo todo." Henrique fez uma anotação breve. "Como foi isso?" Caio pensou antes de responder. "Difícil no começo, depois menos." "E Elisa, você conseguiu falar dela com os meninos?" Silêncio. "Ainda não." "Tudo bem", Henrique disse. "Mas vai chegar a hora." Caio sabia que sim. E sabia também, por alguma razão que ainda não conseguia nomear completamente, que quando chegasse essa hora, ele precisava estar inteiro o suficiente para não fugir no meio. O contrato chegou numa quinta-feira à noite, por e-mail. Expansão internacional. O maior projeto da história da empresa. 2 anos fora do país, dedicação integral, uma equipe inteira à disposição. Era o tipo de oportunidade que, 3 anos atrás, Caio teria assinado antes de terminar de ler. Ele abriu o documento no escritório vazio. Todo mundo havia ido embora. A luz estava pela metade, como sempre ficava quando ele ficava até tarde. Leu cada cláusula com atenção.
Os números eram extraordinários. Então, olhou para o lado. A cadeira onde Elisa costumava sentar nas reuniões estratégicas estava ali, no mesmo lugar de sempre. Ele nunca a havia movido. Nunca havia dado um motivo para isso. Simplesmente não conseguia. Ficou olhando para a cadeira por um tempo. Lembrou de uma frase dela, dita numa noite qualquer, enquanto ele celebrava um contrato importante com uma taça de vinho que ela havia aberto sem ele pedir. Sucesso não é chegar primeiro. É saber para onde você está voltando. Ele havia achado filosófico demais na época. Fechou o contrato, abriu um e-mail, escreveu uma resposta curta, agradecendo a proposta e declinando. Enviou antes de pensar demais. Ficou sentado por alguns minutos no silêncio do escritório. Não havia heroísmo no que havia feito. Não havia sacrifício dramático. Era só uma escolha. A primeira em muito tempo que não havia sido tomada pela lógica do crescimento ou pelo medo de parar. Havia sido tomada porque Lucas e Léo dormiam num quarto com um tapete de estrelas. Porque Léo checava com os olhos se ele ainda estava ali. Porque Lucas havia dito, "Eu tô bravo", em vez de jogar o brinquedo. Porque ainda havia tempo. Apagou a luz, pegou o paletó, saiu e dirigiu para casa sem pressa pela primeira vez em muito tempo. Foi numa noite de domingo, depois do banho dos meninos. Caio estava sentado no tapete de estrelas com os dois de pijama, o livro da história fechado sobre o colo, quando Lucas perguntou, sem aviso, com a naturalidade cruel que só criança tem: "Como era a mamãe?" O quarto ficou quieto. Léo parou de mexer no carrinho que tinha na mão e olhou para o pai com aquela atenção séria e total que sempre desconcertava. Caio respirou fundo. Havia ensaiado esse momento na terapia. Henrique havia dito que não precisava ser perfeito. Precisava ser honesto. Que as crianças não queriam um discurso. Queriam saber que a mãe havia sido real. "A mamãe", ele começou. E travou. Ficou alguns segundos assim, com a palavra suspensa. Lucas esperou, quieto pela primeira vez em muito tempo. "A mamãe ria alto", Caio disse por fim. "Do tipo de risada que a gente ouve do outro lado da casa." Lucas abriu um sorriso. "E cozinhava muito mal", Caio continuou, com a voz um pouco mais firme. "Uma vez tentou fazer bolo de chocolate e saiu uma coisa que parecia tijolo. A gente comeu assim mesmo." Léo largou o carrinho. "E gostava de música alta no carro", Caio disse. "Qualquer música. Quanto mais alta, melhor." "Eu também gosto", Lucas disse. "Eu sei, é igualzinho a ela." Silêncio. "O tipo bom." Léo encostou devagar no braço do pai. Só o ombro, como sempre fazia. Aquele toque de leve que podia ser acidente, mas nunca era. Caio colocou o braço ao redor dele. Não disse mais nada por um momento. Depois, com a voz baixa, "Eu sinto saudade dela todo dia." "A gente também." Lucas respondeu simples, como se fosse a coisa mais natural do mundo dizer isso. E talvez fosse. Caio ficou ali com os dois até eles dormirem, sem pressa, sem mais nada para resolver naquela noite. Quando saiu do quarto, percebeu que o rosto estava molhado. Não sabia exatamente quando havia começado, mas sabia que era a primeira vez em 8 meses e que havia sido necessário. A sala do tribunal era menor do que ele imaginava. Caio chegou com o advogado 10 minutos antes. Patrícia já estava lá, do outro lado, com uma mulher de terno que não sorriu quando os cumprimentou. As duas conversavam baixinho. Patrícia estava tensa. Ele conseguia ver isso no jeito que segurava a bolsa. Ele não sentiu raiva. Sentiu pela primeira vez pena. Do tipo honesto, sem superioridade. Quando chegou sua vez de falar, Caio não usou o discurso que o advogado havia preparado. Falou simples. Assumiu os primeiros meses, a casa no caos, as babás que não ficavam, as noites em que voltava tarde demais e os meninos já dormiam. Não minimizou, não justificou com o luto como se o luto fosse escudo. Disse,
Eu estava presente fisicamente e ausente em tudo que importava. Sei disso. Depois falou das mudanças, a rotina documentada, a terapia, os rituais noturnos, a história que lia toda noite, a primeira vez que conseguiu falar de Elisa com os meninos sem fugir no meio. Não atacou Patrícia. Disse que ela amava os gêmeos e que esse amor era real e que os meninos precisavam dela na vida deles. Ela o olhou pela primeira vez desde que a audiência havia começado. Havia algo diferente no rosto dela agora. Não era rendição, era reconhecimento. O tipo difícil, que custa. A juíza fez perguntas diretas. Caio respondeu todas sem rodeios. 40 minutos depois, a audiência acabou. Do lado de fora, enquanto o advogado explicava os próximos passos, Caio viu Patrícia parada perto da escada sozinha, a advogada dela já tendo ido embora. Ele se aproximou. Ela não recuou. Eu sei que você fez isso por eles, ele disse. E por ela. Patrícia ficou quieta por um momento. Eu precisava fazer alguma coisa, ela respondeu, com a voz cansada. Me senti impotente por tanto tempo. Eu sei. Não havia mais o que dizer, mas ficaram ali por alguns segundos, os dois compartilhando o peso de uma perda que os havia chegado pelo mesmo lugar e separado por caminhos diferentes. Posso continuar vendo eles? Ela perguntou por fim. Sempre, Caio respondeu. Eles precisam de você. Ela assentiu. Virou-se para ir embora. Caio ficou parado na escada do tribunal ao sol, esperando a decisão que viria por escrito nos dias seguintes. Mas já sabia que o mais importante havia acontecido ali. Não na sala, na escada. A decisão judicial chegou por e-mail numa quarta-feira de manhã. Caio leu no celular, ainda na cama, antes de levantar. O pedido de guarda havia sido negado. A juíza reconhecia mudanças concretas no ambiente familiar e recomendava a manutenção do convívio regular com a família materna. Ele ficou olhando para a tela por alguns segundos. Depois colocou o celular na mesinha de cabeceira e ficou de costas, olhando para o teto. Não havia alívio explosivo, não havia vitória. Havia apenas uma sensação quieta de que algo havia se encerrado. Não o processo, mas uma versão dele mesmo que havia durado tempo demais. Naquela manhã, pela primeira vez em muito tempo, Caio acordou os meninos. Entrou no quarto, abriu a cortina devagar e ficou parado até que os dois abrissem os olhos. Lucas com resistência dramática, Léo com a calma de quem já estava acordado havia um tempo e só esperava. Fizeram café da manhã juntos. Caio queimou a primeira torrada. Lucas achou graça. Léo sugeriu com seriedade que talvez o pai precisasse de prática. Sofia chegou no horário habitual e encontrou os três à mesa com migalhas por todo lado e um jogo de cartas pela metade. Ela ficou na entrada da cozinha por um momento, sorriu, pequeno para ela mesma, e foi guardar o casaco. Naquela noite, Caio leu a história. Depois apagou a luz. Depois ficou. Lucas adormeceu segurando sua mão, sem pedir, como se fosse natural. Léo ficou acordado um pouco mais. No escuro perguntou, pai, você vai continuar ficando? Vou, Caio respondeu. Todo dia? Todo dia que eu puder. E nos que eu não puder, você vai saber que eu volto. Léo ficou quieto por um momento, depois, tá bom, e dormiu. Caio saiu do quarto devagar, fechou a porta com cuidado e ficou parado no corredor por um instante. A casa estava silenciosa, a luz da cozinha acesa, um copo de água sobre a bancada, o tapete levemente torto no corredor. Tudo igual a tantas outras noites. Mas ele estava diferente. Não havia se tornado outro homem. Havia voltado a ser o que havia parado de ser sem perceber. Alguém que ficava, que ouvia antes de reagir, que sabia agora que presença não é estar no mesmo cômodo, é estar no mesmo momento. Elisa havia tentado dizer isso de formas diferentes, em tempos diferentes.
Ele havia entendido tarde, mas havia entendido, e havia ainda tempo suficiente para que isso importasse. Se essa história chegou até você, se em algum capítulo você reconheceu alguém que ama ou reconheceu a si mesmo, então ela cumpriu o que veio fazer. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e conta nos comentários de onde você está assistindo. Cada comentário é alguém dizendo que ainda acredita que vale a pena ficar. Obrigado por ter ficado até aqui. Caio apagou a luz do corredor e foi dormir sem pressa pela primeira vez em muito tempo.